Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esse domingo, dia do Senhor, nós temos uma celebração toda especial, que é a Assunção de Nossa Senhora. Normalmente no Brasil, quando algumas festas caem durante a semana e não no domingo, a igreja autorizou a celebrá-las no domingo seguinte. Isso acontece, por exemplo, em São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho, mas que oficialmente, na maior parte do Brasil, é celebrada no domingo seguinte, quando dia 29 não é domingo. A mesma coisa acontece com a Assunção de Nossa Senhora. Maria que sobe aos céus, elevada aos céus, justamente é no dia 15, quando a sua festa em muitas igrejas titulares, mas oficialmente ela passa para o domingo. A igreja julga que é importante celebrar esse dia santo, e quando não é feriado, as pessoas trabalham para dar oportunidade às pessoas participarem dessa festa solene, passa-se para o domingo. É como o caso desse final de semana da Assunção de Maria, que comporta inclusive uma vigília no sábado, uma missa especial com leituras especiais da vigília, e no domingo depois com as leituras próprias da Assunção de Nossa Senhora. E sem dúvida, meus irmãos e irmãs, a Assunção de Maria é o poder olhar para o futuro, para o alto, e olhar qual que é o nosso destino final, onde é que nós vamos, qual que é o nosso destino, que é justamente estar em Deus. Maria foi elevada aos céus, justamente mostrando que a nossa humanidade é destinada à eternidade, que começamos a viver lá aqui, na fé, no passo a passo, com as vicissitudes e dificuldades de cada dia, mas que um dia nós a viveremos eternamente na visão beatífica. E Maria nos precede. Ela que foi concebida sem pecado original, ela que aceitou ser a mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo, mais do que normal, mais do que justo que fosse a primeira dentre as criaturas humanas que pudesse viver aquilo que o seu Filho Jesus Cristo nos prometeu, que é estar junto dele na eternidade. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse domingo, ou desse dia da Assunção de Nossa Senhora, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala disso. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Primeiro, daqueles que morreram, ele ressuscitou. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Então, o novo Adão é Jesus. Se no velho Adão nós morremos para o pecado e no pecado, em Cristo nós revivemos. Revivemos na fé até o dia de nós contemplarmos a Deus face a face. Porém, fala a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que por mais que nós possamos ver que essa nossa sociedade tem tantos bilhões de anos, e talvez tenha muitos bilhões pela frente também, mas é claro que os cientistas dizem que um dia esse planeta vai terminar, não vai continuar, justamente por mais que nós saibamos que é muito longe e muito distante isso, no entanto, nós sabemos que um dia termina, como acontece com tantos outros planetas do sistema solar. Então ele fala justamente, ou seja, a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Maria é aquela que, por primeira, usufrui desse grande dom que Cristo nos conquistou. Aquilo que nos é prometido, em Maria, ela já assume justamente, já o Filho a leva para o céu,
justamente já vivendo essa vida de ressuscitada em Cristo Jesus. Portanto, a Assunção de Maria é para todos nós aquilo que nós estamos vivenciando, para que um dia na fé nós caminhemos e um dia cheguemos à eternidade e, ao mesmo tempo, até o fim dos tempos, com Cristo Jesus sendo tudo em todos. Importante que cada dia, cada momento da nossa vida, nós nunca percamos de vista a direção, nunca percamos de vista aquilo que nós somos chamados. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, as outras duas leituras do dia da festa nos fala de dois aspectos muito interessantes e que nos ajudam, inclusive, a viver esse dia da Assunção de Nossa Senhora. De um lado, aquilo que lembra o Evangelho, justamente de Maria, que vai ter a casa de Isabel, e lá é saudado por Isabel, e lá ela vai cantar o Magnificat, minha alma engrandece o Senhor. Ou seja, aparece justamente Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Senhor e que foi assunta aos céus. Ela justamente já Isabel a contempla, já João no seu ventre, saúda Jesus no ventre de Maria. A criança estremeceu de alegria no meu ventre. Mas bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Ou seja, já Isabel identifica em Maria aquela que é a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus, portanto. E Maria vai dizer, mas tudo acontece porque o Senhor que faz maravilhas. O Senhor olhou para a humildade de sua serva e coloca toda a sua esperança no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, olhando para o nosso fim último, que Maria nos precede, justamente na eternidade, nós vemos que somos também chamados a ver que também nós somos chamados por Deus para deixar gerar em nós um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. A apelação do Espírito Santo, vivemos como homens novos, pessoas novas, que ao ser gestado em nós a vida cristã, nós possamos ver que isso é graça de Deus e possamos cantar como Maria, o Senhor que faz maravilhas. Não é por nosso mérito, mas é quem realiza maravilhas em todos nós. Portanto, o Evangelho deve ser uma oportunidade de nós também olharmos a nossa vida e vemos quando é que eu fui chamado para seguir a Jesus Cristo. Quando é que fui chamado para deixar o Espírito Santo entrar em minha vida e gestar uma nova criatura? Como é que isso vai acontecendo hoje? E como é que eu vejo isso acontecendo na minha vida a tal ponto de eu poder agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele faz em minha existência, em minha caminhada. O Senhor faz em mim maravilhas, santo é o seu nome. Portanto, ao olharmos a Assunção de Nossa Senhora, aquela que primeiro assumiu e realmente recebeu de Jesus a ressurreição final, na necessidade de corpo e alma no céu. Do outro lado, aparece realmente que o caminho nosso é entrar na obediência como Maria entrou. Ela disse seu sim a Deus pelo anjo e as maravilhas aconteceram na sua vida pela ação do Espírito Santo. O Senhor fez maravilhas na vida de Maria. E do outro lado, meus irmãos e irmãs, essa mesma questão, a igreja, ela pode ser vivida, pode ser pensada aqui no livro do Apocalipse, a gente aquilo que fala de Maria, se fala da igreja e vice-versa, como essa mulher que vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a coroa, mas sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, e grande sinal, o dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e todas as cabeças coroadas, varrendo terça parte das estrelas do céu e atirando sobre a terra. Não queria deixar que nascesse essa nova pessoa, um novo homem, a nova pessoa, queria realmente abocanhar, ou seja, devorar seu filho logo que nascesse. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ou seja, diante das várias situações que nós somos chamados a viver, a não perder de vista o nosso fim último, ao mesmo tempo somos chamados a, como Maria, dizer nosso sim ao Senhor, a palavra de Deus, e caminhar no Senhor, vendo as maravilhas que Ele faz. Do outro lado, enquanto igreja, ela tem essa missão, de como Maria gerar novos filhos, homens novos. Mas a dificuldade é que também hoje a perseguição de não deixar nascer novas criaturas, o dragão que tenta abocanhar o filho que vai nascer, e convida a mulher, convida a igreja a ir para o deserto, justamente
nós somos chamados justamente a ver a igreja, né, no meio de tantas circunstâncias, a passar pelas dificuldades do deserto, a fazer o caminho do êxodo, a voltar cada vez mais para o Senhor. Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar, né, com confiança para Maria, assunta aos céus, a olhar que lá é o nosso fim último, onde nós queremos chegar um dia, ao mesmo tempo entrar na obediência como Maria entrou e ver realmente as maravilhas que Deus faz na nossa vida e reconhecer que Ele é quem faz maravilhas. E do outro lado, meus irmãos e irmãs, poder perceber que as coisas não são tão fáceis assim. Teremos sempre muitas cabeças coroadas, muito poder, tentando não deixar nascer o novo homem, a nova criatura, o novo povo de Deus, não é? Isso em todas as épocas aconteceu, isso acontece também hoje. E isso pode ser de muitas formas. É um poder, né, que o dragão tem, né, de querer realmente atrapalhar esse novo nascimento. E, no entanto, a igreja continua gestando novos filhos no meio de todas as contradições desse mundo. Continua anunciando o Evangelho. E Maria nos inspira a isso. Ela que é essa mulher vestida de sol, Deus também tem a luz debaixo dos seus pés e na cabeça coroa de 12 estrelas, nos inspira enquanto igreja, também nunca perdemos de vista a figura de Maria, assunta aos céus, e ao mesmo tempo não ter medo de continuar evangelizando para que se nasça cada vez mais novas pessoas. Tanto, meus irmãos e irmãs, participemos bem da missa desse final de semana, da Assunção de Maria, que foi colocado durante a festa para que vocês participem, porque o dia 15 não era feriado e passou então para o domingo. Lembramos que também nesse final de semana estamos concluindo o Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará, lembrando que é mais um congresso eucarístico que se vive no Brasil, que deve ter cada vez mais a preocupação de aprofundar o tema da Eucaristia, né? Belém completa nesse ano 400 anos de evangelização, trabalho de evangelização na Amazônia missionária, e que nós o reconheçamos ao partir do pão. E ao partir do pão, tanto o pão da palavra, como a Eucaristia, como também o trabalho social, das necessidades uns dos outros. Então, realmente essa oportunidade do Brasil se concentrar em Belém para o Congresso Eucarístico Nacional é uma oportunidade de pensarmos também em todo o trabalho de evangelização em todos os cantos do Brasil e continuarmos partilhando os dons do Senhor. Também nesse final de semana, nós, meus irmãos, terminamos aqui no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos, mas lembrando que nós estamos falando muito dos Jogos Paralímpicos, que esse talvez seja um grande sinal para nós que trabalhamos com a pastoral da pessoa deficiente, para vermos como é possível cada vez mais vivermos a nossa vida de fé e também superar as dificuldades. E no mês vocacional, agora nós vivemos esse final de semana a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. Tivemos a Semana da Família e agora, nesse dia da Assunção de Maria, nós pedimos a Deus por todos os consagrados e consagradas, para que vivam com alegria sua vocação, tanto os consagrados e consagradas de antiga tradição, como de novas tradições. Importante que cada um, ou consagrado, ou apresentado, ou feito votos, dependendo das várias nomenclaturas, sejam cada vez mais sinais de Cristo nessa sociedade, no mundo de hoje. Que Deus, portanto, nos ilumine e nos faça viver cada vez mais e com alegria a nossa vocação, nosso chamado, né, para que ao viver o nosso chamado, nós sejamos testemunhas do Cristo ressuscitado. Que a vida religiosa, que tanto bem fez a igreja e também ao Brasil, possa recobrar cada vez mais esses valores, tanto na presença em toda a evangelização, na missão, na escola, nos hospitais, nos trabalhos sociais, em todos os cantos. E possamos ver cada vez mais brilhar essa presença de Cristo através de tantos irmãos e irmãs que viveram e vivem o seu carisma da vida consagrada, da vida religiosa. E que cada vez mais também as novas formas de consagração, as novas formas também de participação, sejam muito unidas a tudo aquilo que é a tradição da igreja e vivam com alegria, com seriedade também a sua consagração como sendo sinais alegres, animados do Cristo ressuscitado no mundo de hoje. Então, dentro da caminhada vocacional desse mês de agosto, eis agora o tempo de rezarmos pelas vocações da vida consagrada, a vida de tantos homens e mulheres que com diversos carismas se consagram ao Senhor e assim vivem no seu dia a dia.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.